Bom dia, queridos e queridas. Pastora Sara Shiva aqui. Hoje nós vamos ler o 3º capítulo do Evangelho de Mateus. A gente ainda não chegou nas histórias, né, onde Jesus vai começar a operar os milagres e falar e pregar e tal. A gente vai chegar lá. Mas o meu objetivo é que vocês aprendam a discernir como é que Jesus pensa, porque ele manifesta a forma como ele pensa nas atitudes e nas palavras dele. Ele tem um jeito de agir que se repete em várias situações. Então tudo isso é muito importante, porque isso vai ajudar cada um a discernir, por exemplo, pensamentos, quando o pensamento vem de Deus, quando vem da alma e quando vem do inimigo. A discernir a vontade de Deus na sua vida. E isso muda a sua vida. Conhecer Jesus não é simplesmente você saber que Jesus veio à Terra, é muito mais do que isso. Conhecer Jesus é você aprender a discernir, dizer assim, nossa, isso vem dele. Nossa, isso é dele sim. Isso aqui é a cara de Jesus. Jesus faria isso. Então, esse comportamento de você identificar, esse discernimento de você identificar com facilidade quando algo vem de Jesus, quando algo realmente tem a ver com o que Jesus falava, pensava, agia, a forma como ele agia, isso é fundamental para a sua vida cristã. Isso é básico para a sua vida cristã. Isso é um tesouro para a sua vida cristã. Minha proposta é que a gente vá passando, vá lendo os capítulos. Eu quero pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes para que vocês entendam o contexto. E eu tenho certeza que ao lerem, quando vocês forem ler novamente esse evangelho em outra oportunidade, vocês vão se lembrar e vão ter revelações a partir das coisas que vocês já ouviram, que é o que acontece comigo e com muitos outros que já leram e que quando vão ler a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 10ª vez, descobrem coisas novas lendo o mesmo texto, porque a palavra de Deus ela é realmente viva e eficaz. E Deus sempre fala com a gente coisas novas dentro do mesmo texto. E nesse evangelho, vamos observar isso. Como é que é Jesus? Como ele é? Né? Vamos entender como é que era a cultura da época, né? De uma forma ampla, não de uma forma tão profunda, mas de uma forma mais superficial, mas vamos entender um pouco o pano de fundo, né, da época. Mas o principal objetivo é entender Jesus. Como é que é Jesus? Quem era Jesus? Como é que Jesus age? Como é que ele fala? O que realmente vem dele e o que não vem dele? Eu creio que assim nós vamos poder errar menos nas nossas decisões, nos nossos caminhos, porque nós vamos ter muito mais entendimento quando algo vem dele, quando algo procede dele, quando algo não procede dele. Amém? Então vamos começar a leitura de hoje. Eu aconselho você a acompanhar com os olhos o texto enquanto eu for lendo e fazendo os comentários e pausas, porque é mais fácil para você entender o raciocínio do que eu estiver falando. Vamos lá, verso 1, Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui. João Batista, há muitos estudos e muitas especulações. A Bíblia não nos fornece muitas informações sobre o relacionamento de João Batista com Jesus. Mas diz-se, né, fala-se muito que eles eram íntimos, que eles eram quase irmãos, né? A gente vê o que a Bíblia nos fornece, que Maria, ela visitou a mãe de João Batista, as duas grávidas, e que a criança saltou no ventre. O João Batista saltou no ventre da mãe, da Isabel, quando Maria saudou ela. Então ela soube que Maria estava grávida do Messias por causa da reação do bebê, porque o Espírito de Deus já tinha um propósito na vida de João Batista. Né? Jesus fala que ninguém que nasceu de mulher foi maior do que João Batista, né? Lógico, abaixo de Jesus, né? Abaixo de Jesus não houve ninguém maior do que João Batista. Ele era a pessoa mais espiritual, que tinha uma patente espiritual mais alta no mundo espiritual, comparada, abaixo de Jesus. Ele foi tão alto nível espiritual que havia uma profecia no Antigo Testamento anunciando a vida dele e que a missão dele, olha que coisa séria, era abrir o caminho para o Messias, que é o Senhor Jesus. Então, João Batista, ele era o cara
topíssimo, assim. O pastor, o cara mais espiritual, que tinha mais unção, se a gente fosse falar nos dias de hoje, usando os termos de hoje, entendeu? Ele era abaixo de Jesus o maior. É muito importante você entender, porque mais na frente você vai ver que ele morre decapitado. É muito importante você compreender que ser o topíssimo no mundo espiritual, ser alguém que tem a maior unção, a maior autoridade, não te livra, não me livra de certas coisas que possam acontecer dentro do nosso chamado. Se estiver no nosso chamado, passar por uma situação, a gente vai ter que passar, entendeu? Fazendo esse parêntese gigantesco aqui para mostrar para vocês como isso é sério aqui. Né? Verso 1, vamos ler de novo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, se arrependam, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, capítulo 3, verso 3. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso está lá em Isaías, capítulo 40, verso 3. Essa profecia foi falada por Isaías. Então, olha que tremendo. Isaías viu esse homem, João Batista, milênios antes. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É uma coisa muito tremenda, né, esse texto. Voltando aqui para o que eu estou te falando ainda, verso 1, verso 2 e verso 3, quero mostrar para vocês, por exemplo, um exemplo na minha vida. Cada um que está ouvindo tem uma missão na vida. Eu tenho também a minha missão. Né, João Batista tinha a missão dele. Claro que a gente não está se comparando a João Batista, não é isso. Eu estou comparando a missão. Cada um tem uma missão, né? Eu tenho uma muito menor do que a de João Batista, vocês têm uma, todo mundo é menor do que ele, porque ele era o maior, o cara. Ok, só que cada um na sua missão vai ter que carregar um tipo de cruz. Ou seja, fazer algo que é desagradável, fazer algo que é a vontade de Deus, mas que não é gostoso de se fazer. Isso que é a cruz. Isso que significa cruz, carregar a sua cruz. No meu caso, por exemplo, quando Deus me deu o meu chamado, já tem muitos anos, né? Eu já tenho mais de 20 anos de convertida. Eu me converti em outubro de 97. Aí vocês façam os cálculos aí. Quando Deus me entregou o meu chamado, não foi em outubro de 97. Foi passado alguns anos. Quando chegou em 2002, Deus começou a me chamar para o meu ministério. Quando chegou em 2003 para 2004, em 2004 para 2005 foi que Deus me deu bem claramente qual seria o meu chamado. Ele começou a me chamar em 2002, mas ele só me entregou mesmo assim aquilo que eu ia fazer. Quando começou o ano de 2005, aí que a coisa começou a ficar forte para mim. Ele foi me mostrando com clareza. Não era claro. Existem coisas que nosso coração nem suporta. Por que eu estou contando isso? Por exemplo, você já reparou que eu sou muito conhecida no Brasil como solteira, pastora solteira? E a minha história de testemunho de solteira às vezes causa nas pessoas uma dúvida, um questionamento. As pessoas falam e pensam, né? Mas, poxa, essa mulher está esperando há tanto tempo, por que ela não casou ainda? Por que Deus... Já ouvi pastores, amigos meus, dizendo, é possível, você está escolhendo demais. Não está nada fora da vontade de Deus. Quando, lá em 2005, Deus começou a me dizer exatamente o que eu ia fazer, uma das coisas que ele me falou é, você vai ficar muitos anos solteira. Você vai ser solteira por muitos anos. Você aceita? E eu disse, aceito. Com muita honra, porque esse é meu chamado, faz parte do meu chamado. E ele me disse, você vai ser zombada, você vai ser ridicularizada, você vai ser perseguida, você vai ser esculachada, as pessoas vão rir de você, vão falar de você, vão zombar de você, mas depois eu vou te levantar e vou te honrar. E eu vou mostrar o meu poder na tua vida. Amém. Eu recebi a palavra e aceitei o meu chamado. Claro que a gente não imagina tudo que a gente vai passar. São anos já, de 2005 para cá. Veja quantos anos já se passaram. E eu estou tranquila. Por que eu estou tranquila? Porque eu me apego à palavra de Deus. Eu não me apego às minhas circunstâncias. Eu não me apego ao que eu sinto. Eu não me apego aos medos, aos desejos. Eu não me apego ao que as pessoas dizem ou publicam na internet, a vida das pessoas, as vitórias que as pessoas têm ao meu redor. Pelo contrário, por eu me apegar na palavra que eu recebi, na minha promessa de Deus, né, para mim, no chamado que Ele me deu, eu consigo me alegrar quando as minhas amigas se casam. Eu consigo me alegrar quando minha família, pessoas da minha família se casam. Eu consigo me alegrar quando qualquer pessoa se casa. Me alegro. Por quê? Porque eu simplesmente vejo a mão de Deus fazendo na vida daquela pessoa e isso não afeta em nada a minha vida. Eu não me sinto triste por não estar vivendo, porque eu sei que o meu tempo está se cumprindo. Então eu consigo entender perfeitamente aqui, verso 1, verso 2, verso 3, porque João Batista ele tinha um chamado. Eu quero que vocês entendam e tragam na mente de vocês enquanto estamos lendo o seguinte. Aqui vai mostrar quem era esse homem.
Esse homem teve um ministério e era um ministério muito forte. A gente precisa ter um respeito muito grande pela figura de João Batista. E ele foi muito mal compreendido na época dele. Na época dele, ele era tido como doido. Ele era tido como radical. Ele era tido como, cara, exagerado demais. Cara, pra que isso tudo? E muitas vezes é assim que uma pessoa que anda em santidade vai ser vista, vai ser visto. Então, continuando a nossa leitura, verso 3, capítulo 3 de Mateus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Outro ponto aqui fundamental que a gente não pode deixar passar. João Batista, ele era tão diferentão, ele era tão alternativo para aquela época. Ele usava roupas diferentes das roupas que a maioria das pessoas usava. A maioria das pessoas usava linho, né? Ou outros tecidos que as pessoas compravam e faziam. Era muito comum fazer tecido naquela época. E a alimentação dele também era muito, muito exótica, era muito diferente. Ele era um cara muito alternativo. E ele era um cara que ele já tinha uma característica muito forte. Ele não gostava de viver das coisas do mundão. Naquela época, comer gafanhoto e mel silvestre era a forma mais natural de se viver, né? No meio do deserto, no meio dos campos, no meio uma vida mais selvagem, entendeu? Então, ele ia totalmente ao oposto dos confortos. É como se a gente pegasse uma pessoa hoje que tem uma horta em casa, que não quer ir no mercado, que tem sua própria criação de galinhas. Ele tinha uma vida simples, essa era a característica mais forte dele. Ele queria o máximo possível estar separado das coisas do mundo. Era muito radical mesmo, mas tinha um propósito, ele tinha uma graça para isso. Verso 5, continuando. Então saíam a ter com ele Jerusalém, todo o povo de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, ou seja, o batismo, que representa quando você mergulha, morrer para a vida que você viveu até aqui, e quando você sai da água, representa tô nascendo de novo, é uma representação, tá? Para uma nova vida sem aqueles pecados. Por isso que as pessoas confessavam seus pecados, dizendo, eu não quero mais eles, eu abandono eles, eu me arrependo deles, e mergulhavam e levantavam, profetizando que estavam vivendo uma vida que não iam mais pecar. Ok? Verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, agora preste atenção, quem eram os fariseus e os saduceus, tá? Fariseus e saduceus eram uma classe de pessoas, junto também com os escribas, que eram pessoas assim, os conhecedores da Bíblia, mas ao mesmo tempo, se você fosse comparar hoje, por exemplo, fariseu hoje, eles eram como se fosse, comparando assim mais ou menos para tentar entender os dias de hoje. Eu morei ao lado de uma sinagoga em Copacabana e eu me lembro que às vezes um judeu ortodoxo estava vindo na direção contrária, na mesma calçada que eu. E se a calçada fosse estreita, eles atravessavam para o outro lado para não passar ao meu lado. Porque eu era uma mulher, porque eles têm essa coisa bem, bem rigorosa. E se a calçada fosse larga, ele passava bem afastado e olhando para baixo. Os judeus ortodoxos, eles têm, assim, aquela coisa bem rigorosa. Os fariseus, eles eram como se fossem os judeus ortodoxos daquela época. Só que os fariseus, eles tinham essa coisa, como a gente chama, pessoas, entre aspas, muito religiosas. O que é o religioso de uma forma de gíria, tá? Para usar essa palavra religiosidade em forma de gíria agora. O religioso em forma de gíria é a pessoa que não tem geralmente um relacionamento real. Ele só cumpre os dogmas, cumpre os protocolos, mas não tem um verdadeiro relacionamento. A gente costuma chamar isso em forma de gíria de o religioso, que não é o filho, não é a filha, é só um religioso que cumpre uma religião. Os fariseus, eles tinham esse perfil, eles eram pessoas muito religiosas, mas que não tinham um verdadeiro relacionamento com Deus. Traduzindo, na prática, pessoas que iam, estavam lá nas sinagogas, conheciam a Torá, que era a Bíblia daquela época, decorada, mas não viviam os princípios. Era só
da boca para fora e só de aparências, ok? Saduceus já eram aqueles que eram tipo os fariseus, só que eles eram pessoas sempre da alta classe, sempre descendentes dos nobres. Esses já eram os saduceus. E eles tinham divergências entre eles. Os saduceus não acreditavam, por exemplo, que você morria e ia para o céu, que você tinha vida eterna. Eles não acreditavam nisso. Eles tinham diferenças de crenças, tá? E os escribas, que não são mencionados aqui, gente, eles eram, né, aqueles que eram responsáveis por estudar a Bíblia, estudar a Torá e ensinar para as pessoas. Então eles eram chamados de escribas porque eles copiavam, faziam cópias. Eles eram tipo os copistas da Bíblia, entendeu? Não tinha imprensa para fazer livros naquela época. Não existia forma de fazer livro a não ser escrito. Era tudo à mão, era muito trabalho, muito difícil. Então, só para vocês entenderem, quando o João Batista viu os fariseus e saduceus chegando para serem batizados, ele pirava, mas aqui já mostra uma coisa para a gente intrínseca. Como é que ele sabia que esses caras eram os hipócritas, fingidos, que falavam uma coisa, mas viviam outra? Né? Ele tinha conhecimento do fingimento dessas pessoas. Eram pessoas extremamente fingidas, mas que falavam, pregavam, mas não viviam. Então ele viu que esses caras tinham uma carga de pecado muito grande, mas fingiam que eram super espirituais. Então no verso 7, olha a resposta dele. Claro que também, gente, lembra, se João Batista era realmente amigo de Jesus aqui, tinha muita coisa aqui que acontecia que a gente não sabe. Eu sou fascinada por esse capítulo. Então eu não quero discorrer muito, mas não aguento, às vezes acabo discorrendo demais com vocês. Vamos lá, verso 7, continuando a leitura. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele xingou os caras. Xingou de raça de víboras, né? Então, primeira coisa, ser muito espiritual não quer dizer que você não vai ter um momento de raiva, de ira, de irritabilidade, tá? Cuidado com as palavras que você fala, mas ele falou a realidade. Os caras eram uma raça de cobras, tá? Que cobra, serpente, é algo muito traiçoeiro, né? Que se finge, anda rasteiro, mas de repente te dá um bote. Aí ele diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que significa isso? Quem ensinou vocês a fugir do juízo de Deus? Vocês acham que vocês vão fugir do juízo de Deus? Vocês acham que vocês estão enganando a Deus? Aí ele continua, verso 8. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Significa frutos que revelem que aconteceu arrependimento dentro de vocês. E não comeceis a dizer entre vocês mesmos: temos por pai Abraão. Porque era isso que eles diziam: a gente é descendência pura de Abraão. Então a gente já está imunizado. A gente pode fazer o que a gente quiser, entendeu? Então João Batista continuou dizendo: porque eu vos afirmo que até dessas pedras aqui, dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele estava falando literalmente que Deus podia pegar uma pedra e transformar numa pessoa, um descendente de Abraão, que isso para Deus não era nada. Ele estava desdenhando, dizendo: vocês estão achando que isso é o máximo? Isso não é nada. Deus pode fazer o que ele quiser, ele pode levantar filho de Abraão de onde ele quiser. Verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, está comparando árvore com pessoas, tá? Já está posto o machado à raiz das árvores. Verso 10. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Está falando do inferno. Então aqui, João Batista estava dando uma palavra muito dura, dizendo o seguinte: olha só, não adianta vocês serem caras que conhecem Bíblia, que falam de Bíblia, que sustentam o templo lá, que estão lá no templo todo dia com aparência, se vocês não têm fruto, se vocês não produzirem frutos reais, bons frutos, vocês vão ser cortados e lançados no inferno. Essa é a palavra de João Batista. Então ele era odiado por muitas pessoas porque ele pregava cruz, verdade, renúncia, santidade, arrependimento, palavras que são duras de se ouvir. Continuando, verso 11, ele disse, João Batista: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno nem de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, quando eles fazem a colheita de trigo,
vem palha junto. Então ele está dizendo, vai separar. Ele vai separar o que é trigo. O que é trigo tem valor. Mas a palha, ele vai queimar em fogo inextinguível. De novo, o João Batista faz uma analogia do inferno, falando que Jesus, ele vem e ele vai separar quem é trigo e quem é palha. E quem é palha vai para o inferno. Ou seja, é uma pregação pesada de inferno. Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. Gente, hoje a gente não escuta quase ninguém pregando sobre inferno, porque não é agradável ouvir essa pregação, né? É desagradável. Mas é a realidade, a gente tem que ler e tem que meditar sobre isso. A gente tem que saber que inferno existe. A gente tem que entender que se foi avisado é porque na hora não vai adiantar a gente reclamar. Eu não quero ir para o inferno, eu sei que ninguém aqui quer ir para o inferno. E eu creio que nós não vamos para o inferno, vamos para o céu. Vamos para o céu estar com Jesus e vai ser maravilhoso. Mas muitas vezes a gente escuta coisas absurdas, entendeu? Pessoas dizendo que Deus perdoa qualquer coisa. Não é assim. Não é que Deus perdoa qualquer coisa. Deus perdoa se a pessoa se arrepender. Deus perdoa qualquer coisa se realmente houver arrependimento. E o arrependimento é manifestado quando há o quê? Frutos dignos que mostram, que provam que houve o arrependimento. Frutos significa o quê? Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de ação. Então é por isso, gente, que a gente tem que focar no nosso comportamento, nas nossas atitudes, ouvir a palavra, estamos ouvindo, lendo, crer no que Deus diz, no que está escrito e depois obedecer. Temos que decorar essas 3 palavrinhas: ouvir, crer, obedecer. Isso é a base da vida cristã, que realmente vai levar a gente a ir para o céu, para a eternidade com Jesus, e não ir para o fogo inextinguível. Amém? Verso 13, continuando, diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia lá para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ou seja, por esse tempo significa que foi alguns dias depois, ou talvez algumas semanas depois, ok? Não quer dizer que foi no mesmo dia, não. Verso 14, ele, porém, o dissuadia, o João Batista, porém, dissuadia Jesus, dizendo, peraí, né? Eu é que preciso ser batizado por você e você vem a mim? Isso mostra que eles se conheciam, eles tinham intimidade. Isso aqui é uma prova de que eles tinham um relacionamento. Mas Jesus, verso 15, lhe respondeu. Você vê que Jesus vai responder bem resumido para ele, porque eles já tinham, né, uma amizade, uma irmandade. Mas Jesus respondeu, verso 15, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que Jesus estava falando aqui? Ele estava dizendo em outras palavras o seguinte: João Batista, eu sei, não estou ignorando isso, mas a gente precisa cumprir todos os protocolos para que eu cumpra toda a lei. Né? Em outro momento você vai ver que Jesus vai dizer assim: eu não vim para quebrar, para destruir, para desfazer a lei, eu vim para cumprir a lei. Então ele precisava fazer tudo certinho dentro da regra para cumprir a lei. Só que muitas vezes as pessoas não entendiam que ele estava fazendo tudo certinho, porque as pessoas não tinham nem entendido o que a lei dizia. Então Jesus, ele ajustava na cabeça das pessoas o engano da má interpretação. Por isso você vai ver em muitas situações, mais para frente nas leituras, Jesus corrigindo a má interpretação das pessoas sobre a lei. Continuando, o mesmo verso 15, Jesus fala para ele, deixa por enquanto, a gente tem que cumprir toda a justiça, tudo certinho. Então ele, João Batista, o admitiu, né? Para batizar. Verso 16, batizado então Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Gente, como eu queria estar lá para ver isso. Eis que se lhe abriram os céus. Tenta imaginar o que foi isso. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Verso 17, e eis que uma voz dos céus que dizia, veio, né, uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, que me dá alegria, que me dá prazer. Né? Deus falou, Deus abriu a boca e falou. Tenta imaginar o que foi isso, porque quem escreveu era uma testemunha, ouviu. Tenta imaginar a voz de Deus Todo-Poderoso, de Deus Pai, falando, rasgando lá do céu. Gente, tenta imaginar o que foi essa experiência. O que foi? Quanta gente ali creu, ficou impactado ao ver, né, e ao ouvir isso. Foi isso. Eu não consigo imaginar o que foi isso.
É mais do que qualquer filme, né, sobrenatural. Ele sair da água e o Espírito vir sobre ele como uma pomba e uma voz falar: esse é meu filho amado. Imagina que linda que deve ter sido essa voz. Ai, como eu queria estar lá. Esse era o capítulo que a gente ia ler hoje. E eu creio que aqui você também está podendo analisar algo interessante. Jesus foi até João Batista, cumpriu o protocolo e a regrinha que a Bíblia dizia que tinha que ser feita, que a Torá dizia que tinha que ser feita. Ele tinha que também descer as águas para também dizer que ele, como homem, fez tudo perfeito. Aqui você vai encontrar um simbolismo. Jesus, ele veio como homem. Ele era Deus encarnado no corpo de um homem. E havia algo que ele precisava fazer. Ele precisava ter uma vida completamente correta, perfeita. Um homem perfeito, que nunca pecou, que nunca errou. Porque senão, quando ele fosse morrer, e ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado pela humanidade, o Cordeiro não podia ter nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum pecado. Então tudo ele tinha que fazer perfeito. Até mesmo descer as águas, até mesmo cumprir esse protocolo. Sabe, às vezes, a gente, no intuito de não sermos pessoas religiosas, que vivem só de aparência, a gente não quer cumprir certos protocolos. Mas certos protocolos são necessários. Por exemplo, existem situações onde você vai dispensar alguns e outras situações você não vai dispensar. Por exemplo, batismo. Batismo você não pode dispensar. Você que ainda não foi batizado e batizada, você precisa procurar a sua igreja, procura seus pastores e fala: eu quero me batizar. Mas se você sente isso no seu coração, eu quero Jesus, eu quero nascer de novo da água, eu quero fazer esse ato profético, é um ato profético, né? E é bíblico. Então procure, faça, não dispense isso. Agora, aonde é que eu vou poder dispensar um batismo nas águas? Existem situações onde não tem como. Né? Por exemplo, uma pessoa que está no leito de morte, entregando a vida para Jesus, se arrependendo ali, morrendo, quase morrendo. Não dá tempo da gente batizar essa pessoa e não precisa descer as águas. Não precisa. Por quê? Porque a pessoa não tem o dia de amanhã para viver. Ali, naquele momento, ela creu que Jesus é o Senhor. A pessoa confessou Jesus como Messias, arrependeu dos pecados, declarou, né, sou pecador, reconheço, arrependo dos meus pecados, recebo Jesus como Senhor e Salvador, creu de verdade no coração, se não for da boca para fora. Essa pessoa, ao fechar os olhos, ao expirar, ao morrer, está salvo, está salva. Aleluia. Não precisou descer as águas, mas porque tem um motivo e Deus sabe. Deus é pai de relacionamento, não é um ditador em cima de uma montanha dando ordem, não é assim. Deus é pai, ele sabe dos detalhes, ele se importa. Agora, se eu e você, graças a Deus, temos o dia de amanhã para viver, temos ainda anos pela frente, eu espero que todos aqui tenham muitos anos ainda de vida pela frente para realizar os propósitos de Deus na Terra, nós precisamos cumprir os protocolos, precisamos fazer tudo certinho, imitadores de Cristo, porque ser cristão é ser imitador dele. Tudo que ele fez, precisamos andar nos passos dele, fazer tudo direitinho como ele fez. Buscar o batismo, o Espírito Santo veio sobre ele, claro que o Espírito Santo já estava nele, mas aquilo foi um simbolismo. Nós, como imitadores, precisamos buscar o batismo do Espírito Santo, temos que nos batizar nas águas e temos que ser batizados com o Espírito Santo. Precisamos ouvir essa palavra aqui no verso 17, olha que tremendo, ó. Eis uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Lembra daquela outra tradução que eu li no primeiro dia, no primeiro capítulo? Eu vou lá rapidinho na tradução NTLH, só para ler essa frase do verso 17. Na outra tradução diz assim, ó: e do céu veio uma voz que disse: esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Da mesma forma, eu e você, a gente precisa começar a ouvir, buscar ouvir, né? A gente não vai ouvir facilmente, mas buscar ouvir. Você já ouviu do Senhor? Filha, filho, você me dá alegria, você é meu filho, minha filha querida, meu filho querido. Gente, é tão maravilhoso. Eu já tive essa experiência, sabe, de ouvir. Nossa, eu quase morri de chorar. Foi uma vez que eu morava em São Paulo, eu levantei bem cedo para ir ao banheiro e voltar a dormir, que era muito cedo. Eu ia voltar a dormir mais um pouquinho. Quando eu sentei no vaso sanitário, eu, de olho fechado, assim, ainda com muito sono, eu estava ali falando de olho fechado: Senhor, eu te amo. Só adorando: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Gente, de repente, uma voz audível falou comigo, eu tomei um susto. Eu já sei que você me ama. Aí eu assustei. Meu coração disparou. Mas não foi um susto ruim não, gente. Foi um susto gostoso, foi um susto de emoção. Comecei a já chorar de emoção. Aí eu fiquei tão impactada, que ele falou que ele recebeu minha adoração, né? Aí ele falou assim, sussurrou pra mim, ele falou assim: e você, minha filha?
o quanto você sabe que eu te amo. E ele começou a me mostrar que ele se agradava da minha vida, se alegrava da minha vida. Gente, como eu chorei de alegria, de emoção na presença de Deus naquele dia. E ele me ensinou tantas coisas naquele dia, foi muito tremendo. É muito maravilhoso ouvir de Deus que Ele te ama, que você dá alegria para Ele. É muito maravilhoso. Isso te dá tanta força para continuar. Isso te dá uma imunidade emocional, espiritual, e que você pode assistir qualquer coisa na sua frente de qualquer outra pessoa que às vezes você acha que essa pessoa não tem uma vida reta e está ali tendo vitória, esnobando a vitória dela, porque é tão terrível, não é isso? Às vezes a gente está na internet e vê aquela pessoa que tem uma vida toda imoral, toda errada. Ah, porque Deus é bom para mim. Parece que a gente está pagando um preço e não está valendo a pena, né? Mas quando você escuta Deus te falar essas coisas, meu filho, minha filha, você me agrada. Meu filho, você me alegra. Minha filha, você me alegra. Você tem uma força, uma imunidade poderosa para você prosseguir, mesmo vendo todas essas pessoas, às vezes que não têm uma vida correta ao seu redor. Você não se atinge mais por isso, porque há uma convicção dentro de você, um poder dentro de você, do amor dele dentro de você, vivendo dentro de você, dizendo assim: eu te amo, eu te sustento, eu te aprovo. Então é isso que vocês têm que buscar. É isso que cada um aqui tem que buscar. Você que está me ouvindo, você tem que buscar isso. Buscar esse relacionamento. Buscar ouvir a voz de Deus. Gente, vamos andar no caminho de Jesus. Amém? E essa foi a nossa leitura hoje. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um dia maravilhoso. Que o Senhor realize coisas tremendas nesse dia. E até o capítulo 4.